Alguns meses após o primeiro encontro com o inferno, eu estava dormindo e tive um sonho novamente. No sonho, eu estava dirigindo meu carro, mas desta vez em uma estrada diferente. Enquanto dirigia, bati o carro e, assim como no primeiro encontro, meu espírito deixou meu corpo novamente. Dessa vez não houve puxão ou descida. Assim que saí do corpo, já estava no inferno. Mas, diferente da primeira vez, senti um calor intenso. Da primeira vez não senti calor, não vi chamas, nada disso. Desta vez o calor era tremendo, a ponto de ser insuportável. Olá, pessoal! Hoje vamos contar um testemunho real de mudança de vida em Cristo. Se você tem uma história de vida inspiradora que gostaria de compartilhar, queremos ouvi-la. Estamos sempre em busca de testemunhos que possam tocar e motivar a vida de todos. Se você tem um testemunho em Cristo que gostaria que fosse lido aqui no canal, envie sua história para o nosso e-mail, que está passando aqui embaixo ou na descrição do vídeo. Mal podemos esperar para ouvir suas histórias incríveis e compartilhar com nossa comunidade. Obrigada por fazer parte da nossa família. Agora vamos ao testemunho de hoje. Meu nome é André, tenho 21 anos e sou estudante universitário. Tenho caminhado fielmente com Jesus há cerca de 2 anos. Eu cresci em uma casa pentecostal. Minha mãe era uma mulher cheia do Espírito. Lembro-me, desde jovem, de vê-la orando em línguas e falando sobre as coisas do Espírito. Ela era alguém realmente apaixonada por Deus. Quando criança, eu não entendia como alguém podia ser tão fervoroso e apaixonado por Deus. Especialmente quando cheguei ao ensino médio, minha mãe começou a se aprofundar ainda mais nas coisas de Deus. Uma coisa que realmente afetou nossa família foi a perda da minha avó, e ver como minha mãe conseguiu perseverar e manter-se firme com Deus falou muito para mim. Lembro-me de que, por volta do meu 2º ou 3º ano do ensino médio, minha mãe começou a fazer estudos bíblicos em casa. Antes, quando era na igreja, eu conseguia arranjar desculpas e evitar IR, mas quando é na sua casa, você tem que participar. Então, lembro-me de ser forçado a ir a esses estudos bíblicos, e aquilo parecia tão religioso para mim. Eu nunca tive um relacionamento verdadeiro com Deus. Acho que aceitei Cristo por volta da 5ª série, mas não tinha um relacionamento genuíno com Jesus. Quando fui para a faculdade, no meu 1º ano, lembro-me da minha mãe me deixando na faculdade e dizendo: "Ok, você cresceu em uma casa cristã, te educamos e te mostramos os caminhos de Deus. Oramos para que você siga Jesus." Mas isso não foi o que eu fiz no meu 1º ano. Quando cheguei à faculdade, o primeiro grupo de amigos que conheci não era, necessariamente, o melhor grupo de amigos. Lembro-me de ter sido introduzido à bebida alcoólica pela primeira vez. Eu comecei a ir a festas universitárias, e a partir daí, passei a frequentar boates, entrando escondido e conseguindo álcool, sendo menor de idade. Foi a primeira vez que fui exposto a essas coisas, porque em casa você está sob os cuidados dos seus pais, mas na faculdade é como se houvesse um mundo novo disponível. Lembro-me também de ter começado a usar ilícitos. Eu tinha dito a mim mesmo que nunca fumaria, mas de alguma forma acabei me envolvendo com isso. Quando você se abre para as coisas do mundo, começa a seguir um caminho que pode ser muito sombrio. Eu me lembro de ter conhecido outro grupo de amigos e começamos a organizar festas em casa. Eram festas enormes, com 200, 300, 400 pessoas em uma pequena casa. Eu não sei como isso era possível, mas lembro das vezes em que a polícia aparecia, das brigas e de todas essas coisas acontecendo. E eu pensava que essa era a vida que eu queria levar, porque muitas vezes você vê nos clipes de música e filmes que tudo gira em torno de festas, bebidas e mulheres. Eu queria encontrar minha identidade nisso. Uma noite, aconteceu algo que me fez perceber que Deus estava comigo. É interessante, porque mesmo passando por tudo isso, eu ainda sentia a presença de Deus. Lembro-me de uma noite em que eu estava tão bêbado que nem sabia como voltaria para casa. Estava andando pela rua, caindo e vomitando, sem saber o que fazer. De repente, um homem e uma mulher surgiram do nada, me pegaram, me ajudaram e me levaram de volta ao meu apartamento. Eu sabia que aquilo era uma intervenção divina, que Deus os havia enviado para me ajudar. Eram pequenos sinais assim que me faziam perceber a presença de Deus, mas eu ainda queria viver minha própria vida.
No meu segundo ano, depois de um primeiro ano completamente desregrado, bebendo, indo a festas, fumando e me envolvendo com garotas, as coisas só pioraram. Comecei a ir a mais festas, a faltar mais às aulas e a me envolver com mais garotas. Estava realmente seguindo um caminho ainda pior do que no meu primeiro ano. Lembro-me de uma noite em dezembro que realmente me acordou para a realidade do pecado e da vida que eu estava levando. Eu estava estudando para uma prova e, de repente, comecei a sofrer um ataque demoníaco. Minha visão ficou turva. Comecei a ouvir vozes na minha mente e meu coração começou a acelerar. Eu cresci em um ambiente cristão, então eu tinha consciência de demônios e coisas assim, mas não entendia completamente o que estava acontecendo comigo, se é que isso faz sentido. Eu estava sentado em um quarto estudando para a minha prova, e isso começou a acontecer. Naquele momento pensei, estou morrendo, o que há de errado comigo? Quando você se encontra em uma situação em que percebe que precisa de Deus, de repente você clama por Ele. Então, lembro-me de clamar a Deus dizendo, Senhor, me ajude, por favor, eu não quero morrer ainda. É louco porque quando disse que não queria morrer, não era porque eu queria viver para Ele, mas por razões egoístas. Depois disso, eu entrei em uma fase sombria da minha vida, começando a lutar contra uma ansiedade severa, ataques de pânico e depressão profunda. Eu sentia que algo estava faltando. Eu tinha tudo fisicamente, mas algo dentro de mim estava profundamente vazio, e esse algo era Jesus, embora eu não soubesse disso na época. Lembro-me de ligar para alguns amigos cristãos e contar o que estava acontecendo comigo. Eles me disseram que Deus estava permitindo que eu passasse por uma fase difícil porque Ele queria me mostrar algo. Eu ouvia isso repetidamente, mas eu era muito teimoso e precisava ouvir algo várias vezes para prestar atenção. Depois de ouvir isso várias vezes, eu perguntei a Deus, Ok, Deus, estou em um lugar escuro agora. O que eu preciso fazer para sair disso? Lembro-me de orar e, de maneira sobrenatural, algumas semanas depois, um amigo com quem eu não era muito próximo me convidou para um estudo bíblico. Eu fui e, durante o estudo, estavam falando sobre pessoas que queriam ser líderes. Eu não sabia nada sobre a Bíblia, então por que eu iria querer ser líder de um estudo bíblico, especialmente na faculdade? De repente, ouvi uma voz interna me dizendo para levantar a mão. Eu pensei, de onde isso veio? Ouvi a voz novamente dentro do meu espírito. Levante a mão. E eu resisti, dizendo, não. Mas a voz insistiu. Levante a mão. Eu estava literalmente tendo essa batalha interna. E as pessoas ao meu lado provavelmente achavam que eu estava louco, porque eu estava ali, discutindo comigo mesmo. Então, finalmente levantei a mão. Não era uma voz audível, era algo dentro de mim. Eu não sabia na época, mas era o Espírito Santo. Essa voz era tão convincente que, eventualmente, eu cedi e levantei a mão. Lembro-me de levantar a mão, me inscrever para ser líder. E depois disso, o Senhor começou a me levar por um processo de aprendizado sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. Depois disso, houve uma mudança quando a pandemia começou. Foi durante a pandemia que realmente comecei a encontrar o Senhor. Lembro-me de estar no meu quarto, sozinho, lendo a Bíblia repetidamente. Era como se a Bíblia ganhasse vida. Nesse período, comecei a ter encontros noturnos com o Senhor. Eu lia a Bíblia, fazia uma oração rápida e ia dormir. Isso me lembra do primeiro encontro angélico que tive. Eu estava dormindo e tive um sonho onde via um homem com um manto. Ele tinha uma presença celestial, dava para sentir. Eu me aproximei dele e me ajoelhei, começando a adorá-lo, pensando que era Jesus. Mas então, ele olhou para mim e disse, não me adore, eu não sou Jesus. Ele disse isso com uma seriedade que me fez perceber que ele não era Jesus, mas ainda assim, ele estava ali por um motivo. Nesse momento, percebi que estava em uma casa, no sonho. O anjo começou a me levar pelas escadas. Quando chegamos ao topo das escadas, ele desapareceu, e eu tive uma experiência com Deus. Eu não via Deus fisicamente, mas sabia que Ele estava lá. O Senhor começou a abrir portas nesta casa, e eu atravessava cada porta que se abria. Era como se Deus estivesse me guiando por um quebra-cabeça. Após cerca de 10 a 15 minutos passando por essas portas, acabei em um quarto. Eu sabia que Jesus estava prestes a entrar no quarto, mas antes que isso acontecesse, eu acordei. Esse foi o primeiro contato que tive com o reino sobrenatural e os anjos. Depois disso, desci as escadas e literalmente corri.
Lembro-me de sair correndo da cama, descer as escadas e contar aos meus pais: Mãe, acabei de ter um encontro com um homem de branco. Meus pais ficaram meio chocados, pois embora conhecessem histórias sobre anjos e demônios, não sabiam bem como reagir ao que eu estava dizendo, já que meus irmãos nunca tinham passado por algo assim. Enquanto eu contava sobre o homem celestial de manto, eles pareciam acreditar em mim, mas não sabiam como me ajudar. Naquele momento pensei: talvez isso não seja algo normal para se falar. Comecei a me sentir um pouco inseguro sobre os encontros que estava tendo, então passei a guardar essas experiências para mim. No entanto, houve um encontro que mudou minha vida para sempre. Depois desse evento, percebi que precisava conversar com alguém sobre isso, pois estava ficando muito intenso. Lembro-me de uma noite de inverno no meu quarto, depois de voltar da faculdade. Fechei os olhos e, ao abrir, apareci em um lugar que não sabia se era o céu, mas lembro-me de ver uma luz pura e brilhante. Essa luz era mais brilhante que o sol, o que pode parecer estranho, pois o sol é a coisa mais brilhante que temos na Terra. Mas essa luz era tão pura, perfeita, santa e brilhante que me fez cair de joelhos imediatamente, como o apóstolo João no Apocalipse quando viu Jesus. Foi algo involuntário, como se a glória do Senhor me puxasse para o chão. Enquanto estava de joelhos, minha mente estava a mil, pensando: isso está realmente acontecendo? Vi um homem saindo dessa luz pura, e assim que ele apareceu, soube imediatamente quem ele era. Ninguém precisou me dizer. Não havia dúvida na minha mente. Era Jesus. Eu estava em total admiração, pensando: meu Deus, é Jesus. Enquanto estava no chão, nessa visão ou sonho, Jesus começou a caminhar em minha direção. E quando ele caminhava em minha direção, durante a maior parte da minha vida, eu realmente não sabia o que era o amor. Sempre pensei que o amor estava relacionado ao meu desempenho, ao meu status ou ao número de seguidores que eu tinha. Mas, de repente, vejo Jesus e, enquanto ele se aproxima de mim, é tão louco porque não consigo descrever exatamente como ele é, mas naquele momento eu sabia exatamente quem ele era. Era Jesus. Ele se aproximava e eu estava de joelhos. Jesus passou por mim e, nesse encontro, comecei a sentir como se ele me levasse de volta a todos os momentos em que me senti negligenciado, rejeitado, nunca aceito. Quando ele passou por mim, fiz uma pergunta: Senhor, você não me ama? Por causa do meu passado, era muito difícil entender que alguém poderia me amar depois de todos os meus erros. Perguntei: Senhor, você não me ama? Nesse momento, Jesus já tinha passado por mim, mas ele se virou completamente e olhou para mim, face a face. Então, eu acordei. Quando despertei, fui impactado por tudo o que havia acontecido. Percebi que não precisava de um grande discurso dizendo o quanto ele me amava. Ele não disse nada, mas o olhar dele foi suficiente. Apenas olhar em seus olhos foi o bastante para eu saber não só que Deus era real, mas também que ele realmente me amava. Isso foi algo que realmente me inflamou por dentro. Mesmo assim, por um longo tempo, ainda não conseguia contar para ninguém sobre essa experiência. Achava que as pessoas pensariam que eu era louco ou que não acreditariam em mim. Só quando o Espírito Santo começou a me convencer, comecei a compartilhar com alguns amigos, e eles me disseram que eu não deveria guardar isso para mim, que eu precisava compartilhar com outras pessoas. Ainda assim, eu relutava em compartilhar. Lembro-me que, depois desse encontro, o inimigo ainda me atacava, colocando dúvidas na minha mente, como: isso não é real, você inventou isso. Após essa fase de ataques, uma noite, alguns meses depois, voltei a dormir e, em um sonho, vi Jesus novamente. Naquele momento pensei: ok, isso não é inventado, é Jesus, e ele está tentando me mostrar algo. Ele está fazendo isso por um motivo, não é só por diversão. Ele está colocando um chamado na minha vida. E, sinceramente, naquele momento, comecei a sentir muito medo, porque sabia que Deus estava me chamando para algo maior do que eu já tinha feito. Mas eu pensava: Deus, eu não posso lidar com isso. Eu não sei como vou fazer as coisas que você quer que eu faça. Eu me lembro também desse segundo encontro com ele, de que a cor roxa ficou muito marcada. É interessante que isso tenha voltado à minha mente agora, porque roxo, muitas vezes, representa a realeza. Depois desse segundo encontro, lembro de cair de rosto no chão e chorar muito, porque percebi o quanto ele é santo
e o quanto eu sou pecador. Esse foi um momento que realmente mudou minha percepção de Deus, mudou meu relacionamento com Ele e me fez mais ousado para querer sair e testemunhar sobre Jesus para as pessoas. Lembro que esse foi realmente um período de muitos encontros sobrenaturais. Uma noite, eu estava no meu canto de estudos, orando, e um fogo tangível, não apenas uma imagem, um fogo real, apareceu no meu guarda-roupa. Foi assim. Eu fechei os olhos e comecei a orar. Com os olhos fechados, vi uma chama gigante aparecer na minha frente, tão real que eu literalmente me assustei. Caí para trás, bati no guarda-roupa e naquele momento, o encontro terminou. Fiquei pensando, isso realmente aconteceu? Esse foi meu primeiro encontro com o fogo de Deus. Para esclarecer, isso aconteceu na vida real, não foi um sonho. Eu estava acordado, orando de olhos fechados, e esse fogo tangível entrou no meu quarto. Foi algo que realmente me impactou, porque percebi que Deus estava tentando me despertar. Nesse ponto, senti que precisava contar a alguém sobre isso. Lembro de ligar para um dos meus mentores e contar a ele sobre esses encontros. Ele me disse que o que estava acontecendo era normal, que era Deus abrindo meus olhos para o reino espiritual e me preparando para o sobrenatural. Isso levou a uma temporada de muitos encontros sobrenaturais. Lembro de outro encontro que quero compartilhar, que foi algo que realmente mudou minha vida para sempre. Eu lembro de ouvir todas essas histórias de pessoas que foram para o céu e para o inferno. Eu já tinha tido encontros com anjos, com Jesus e coisas assim, mas nunca tinha tido um encontro no céu ou no inferno. Então comecei a pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ter outro encontro com você. Eu orei por um tempo e nada aconteceu. Às vezes, oramos e não achamos que Deus vai responder, mas Ele responde no tempo perfeito, no tempo certo. Esse foi um dos eventos mais sobrenaturais que já aconteceram comigo. Eu lembro que uma noite, eu fui dormir, era sexta-feira santa daquele ano. Quando adormeci, tive um sonho onde eu estava dirigindo meu carro. Enquanto dirigia, sofri um acidente de carro. Nesse momento, o cenário mudou, como se fosse um filme que muda de cena. Depois do acidente, eu estava no hospital com minha família. Meu espírito saiu do meu corpo. Eu estava consciente de que ainda estava vivo. Sabia que ainda era eu, mas não estava mais no meu corpo. Quando meu espírito saiu, senti uma força me puxando para baixo. Comecei a descer, caindo através de algo que só posso descrever como um vórtice escuro, como se estivesse saltando de paraquedas à noite, mas sem a parte divertida. Eu continuei caindo, até que de repente, eu cheguei ao inferno. Eu sabia exatamente onde estava. Neste encontro, vi pessoas no inferno e tive a compreensão, como uma intuição, de que essas pessoas não eram realmente pessoas, mas representavam forças demoníacas. Enquanto tudo isso acontecia, eu estava em choque. Não podia acreditar que isso estava realmente acontecendo comigo. Então eu acordei dentro do sonho. Isso é algo que o Senhor faz muitas vezes nesses encontros para me mostrar que não é só minha imaginação, que é realmente dele. Eu estava ainda sonhando, mas dentro do sonho, eu contei à minha família. Gente, eu acabei de ter um sonho em que fui ao inferno. Este lugar é real. Deus acabou de me levar ao inferno. Quando eu conto isso para eles, vejo uma expressão de choque em seus rostos, como: Meu Deus, isso realmente aconteceu com você? Depois disso, eu realmente acordo fisicamente. A primeira coisa que faço, porque no sonho eu estava falando com minha mãe, é pegar o telefone e ligar para ela. Ela atende no primeiro toque, o que já era um sinal de Deus, pois era no meio da noite e ela não deveria estar acordada. Eu digo: Mãe, acabei de ter um encontro onde o Senhor me levou ao inferno. Nesse momento, eu começo a chorar muito, sentindo um peso enorme e perguntando a Deus: Deus, por quê? Por que você me mostrou isso? De repente, Ele me lembra: Você orou por isso. Eu lembro que antes de orar, eu disse ao Senhor: Senhor, se você fizer algo assim, eu prometo contar a todas as pessoas que conheço que este lugar é real. Então isso me atingiu profundamente. E sendo Sexta-feira Santa, o Senhor, que é tão estratégico em tudo o que faz, me falou: Foi por isso que eu vim, para que as pessoas não precisem ir para aquele lugar. Mesmo depois de tudo isso, eu sou uma pessoa que, após ter esses encontros, sempre ora por uma confirmação, porque o Senhor sempre confirma sua palavra. Então, quando acordei desse encontro,
A primeira coisa que fiz foi ir ao Instagram Stories, sem me importar com o fato de estar chorando, de ter acabado de acordar, talvez até com um pouco de saliva no rosto. Eu não me importei. Comecei a contar às pessoas, no meu Stories, o que havia acontecido comigo. Depois disso, continuei meu dia. Lembrando do sonho que tive, onde sofri um acidente de carro antes de ir ao inferno, eu estava orando ao longo do dia. Senhor, eu só quero uma confirmação para ter certeza de que esses encontros são realmente de Ti, porque eu nunca quero dizer nada que não seja de Ti, Senhor. Naquele mesmo dia, enquanto dirigia na rodovia, um carro entrou completamente na minha faixa e me deu uma batida lateral. Não foi uma batida forte, mas suficiente para eu perceber. Depois disso, encostei no acostamento e percebi que tinha acabado de sofrer um acidente de carro. Eu só tinha estado em 2 acidentes de carro antes, e esse era um deles. Então, me dei conta de que tinha tido um sonho onde sofri um acidente de carro. Isso foi realmente o Senhor me mostrando e confirmando que o que aconteceu era verdadeiramente dele. Mesmo depois de tudo isso, mesmo após eu ter feito aquela promessa ao Senhor, eu ainda não falava sobre o assunto. Fiz um vídeo no Instagram, mas ainda não queria falar muito sobre isso, porque ninguém quer ser conhecido como aquela pessoa que foi ao inferno. Eu ainda estava muito hesitante em compartilhar. Lembro que alguns meses depois disso, o Senhor, em várias ocasiões, se eu ignorava um encontro, Ele me dava o mesmo encontro novamente para mostrar que não estava brincando. Então, alguns meses após o primeiro encontro com o inferno, eu estava dormindo e tive um sonho novamente. No sonho, eu estava dirigindo meu carro, mas desta vez em uma estrada diferente. Enquanto dirigia, bati o carro e, assim como no primeiro encontro, meu espírito deixou meu corpo novamente. Dessa vez não houve puxão ou descida. Assim que saí do corpo, já estava no inferno. Mas, diferente da primeira vez, senti um calor intenso. Da primeira vez não senti calor, não vi chamas, nada disso. Desta vez o calor era tremendo, a ponto de ser insuportável. Nesse momento, tive meu primeiro encontro com a voz audível de Deus. Não estou falando de uma voz suave e tranquila, mas da voz audível de Deus. Enquanto estava nesse lugar de tormento eterno, sentindo todas essas emoções e esse calor intenso, ouvi a voz audível do Espírito Santo dizer: "Vá e diga a eles para se arrependerem." Ele repetiu: "Vá e diga a eles para se arrependerem." Ele continuou dizendo a mesma coisa, repetidamente. Naquele ponto, fiquei chocado porque entendia quem estava falando comigo. Sabia que era Deus falando comigo. E ele dizia isso com uma voz cheia de ira. É interessante porque, após sair desse encontro, não poderia descrever exatamente como ele soa, mas sabia que era Deus falando comigo. Depois que ele disse para mim: "Vá e diga a eles para se arrependerem", várias vezes, meu espírito voltou para o meu corpo. Continuei o resto do sonho, contando aos meus amigos. Gente, acabei de ter um sonho, como no primeiro, onde fui ao inferno e ouvi a voz audível de Deus. Eles ficaram chocados. Depois disso, eu acordei. Lembro que a primeira coisa que fiz foi descer correndo as escadas e dizer ao meu amigo: "Cara, Deus acabou de me levar de volta ao inferno de novo. E Ele não está brincando, Ele está sério sobre isso." Aquilo realmente me abalou. Eu me lembro de não saber o que fazer depois disso, porque eu havia prometido a Deus que compartilharia a experiência, mas ao mesmo tempo, eu ainda me sentia estranho com esses encontros. Então lembro de ter ligado para meu pai espiritual e contado sobre esses encontros. Ele me disse que estava tudo bem, que era normal, e que Deus estava me revelando isso por uma razão. Um dia, durante um culto, ele me chamou. Não me avisou que faria isso, apenas me chamou, me deu o microfone e pediu para eu compartilhar meu testemunho e o que havia acontecido comigo. Naquele momento, o Espírito Santo tomou conta de mim e falou através de mim. Desde então, eu sabia que Deus estava me mostrando isso para alertar minha geração, porque muitos de nossa geração não acreditam em Jesus, não acreditam na vida após a morte. Até mesmo muitos cristãos ouvem falar sobre o céu e o inferno, mas não pensam realmente em como esses lugares são reais. É por isso que deixo meu testemunho aqui hoje. Acredito que Deus me guiou para compartilhar tudo isso porque Ele quer que as pessoas saibam que não apenas o céu e o inferno são reais, mas também o quanto o reino sobrenatural é real. Como crentes, todos temos acesso a isso por causa do que Jesus fez.
oro para que este vídeo abra os olhos das pessoas, para que vejam não apenas que Deus é real, mas o quão pessoal Ele é, e que Ele quer encontrar cada pessoa de uma maneira única. Pode não ser do mesmo jeito que tive esses encontros, mas Deus tem encontros especiais que Ele quer que você tenha com Ele. Deus não está necessariamente atrás de nos fazer ter esses encontros sobrenaturais. Ele busca intimidade. E, a partir desse lugar de intimidade, se abre o reino sobrenatural. Para alguém que está com fome e sede por mais encontros com Deus, eu diria que tudo começa no lugar secreto. Todos os encontros são construídos no lugar secreto. Portanto, diria para essa pessoa: construa essa intimidade com o Senhor. A Bíblia diz: vocês não têm porque não pedem. Então, muitas vezes, Deus está esperando que nós peçamos, mas também que busquemos essa intimidade com Ele. Deus é um ser sobrenatural e quer nos encontrar de uma forma sobrenatural. Ao construir essa intimidade, ao passar tempo com Ele, Ele se revelará a você de uma maneira especial. Isso é o que eu diria para qualquer pessoa que deseja e anseia por esses encontros. Quero que todos saibam que isso está disponível para todos. Algo que aprendi com todos esses encontros é que o Senhor quer que eu diga a vocês que há muito mais disponível. Ouço o Senhor dizendo para dizer ao seu povo que há muito mais para eles. Jesus transformou completamente a minha vida. Ele me tirou de um lugar de desespero, de depressão, de vícios, e de forma sobrenatural, assim como Paulo na estrada de Damasco, Ele mudou minha vida. Ele fez muito por mim, e sou eternamente grato. Ele me deu esperança, propósito, identidade, e aquele preenchimento que eu sempre procurei e não consegui encontrar em nenhum outro lugar. Espero que tenham gostado do testemunho que trouxemos hoje. E, se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Não se esqueça também de comentar, deixar o like e clicar no sininho de notificações. A sua presença e participação aqui é muito importante para nós. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.